O programa Conversando Direito está de volta, falando com a doutora Tatiana e com a doutora Ermelinda sobre violência doméstica. Eu tenho aqui um dado muito sério que eu vou ler para vocês. O IBGE diz que a cada ano 1.200.000 mulheres sofrem agressões no Brasil. Pelas estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, destas, 500.000 mulheres são estupradas, sendo que somente 52.000 ocorrências chegam ao conhecimento da polícia. São dados estarrecedores, como você falou, é uma guerra civil. Mas eu pergunto, antes de nós entrarmos especificamente nesses dados para entendermos melhor, por que muitas vezes a mulher sofre calada anos, anos e anos? Doutora Tatiana. A questão de sofrer calada, a mulher tem dentro de si aquela estabilidade, aquela questão da família, de manter a união da família, a união familiar. Então, ela vê como se fosse um compromisso unilateral da parte dela, manter esse casamento, manter essa família, manter essa união a qualquer preço, para que os filhos, né, tenham um pai, que tenham um lar. Então, muitas vezes a gente pega as pessoas, as mulheres, as vítimas nessa situação. Ele é um bom pai, ele paga as contas, mas ele não é um bom marido. Ele pode ser um bom pai, ele é um bom homem, mas ele não é um bom marido, ele não é um bom companheiro. Então, isso que eu acho que deveria ficar bem claro para todas as mulheres que estão nos assistindo, porque não estou falando que o homem é ruim, ele é bom, mas para ser o companheiro dela, não está atendendo. Então, é uma das grandes culpas que a gente percebe que as mulheres carregam, as vítimas carregam, a frustração com relação ao final do casamento, a dissolução da família, né, os problemas psicológicos que geram nos filhos, mas é uma responsabilidade em comum dos dois, não é uma responsabilidade unilateral. O esforço tem que ser dos dois, o comprometimento tem que ser dos dois. É isso. Uma outra questão, um outro lado que a gente precisa perceber é porque a gente acredita que a relação ela só se dá no âmbito da violência. Não é isso. Uma relação, ela pressupõe, no caso de uma relação que tem a violência contra a mulher, ela tem momentos de violência, mas também ela tem momentos de amor, né? O problema é que sempre a gente pinta esse homem como o grande algoz, né? O perverso por toda a vida. No estudo da violência, a gente descobre que ela acontece num ciclo, né? Então, você tem um primeiro ciclo, que é onde alguns fatos vão ocorrendo de xingamentos ou de falta de respeito. Essa situação vai ficando mais forte e, em algum momento, explode-se, né? Eclode essa violência. O que faz muitas vezes eclodir essa violência? Quando você vai conversar com as mulheres, você pergunta assim, seu marido sempre foi violento? Não, ele não era violento no início do casamento. E aí você pergunta para ela, mas me conta então sua relação. Ele era sistemático. Eu falo que uma palavra que eu comecei a ficar muito temerosa com ela é quando uma mulher chega para mim que fala, meu namorado, meu noivo, meu companheiro é sistemático. As mulheres começam a achar que os homens, né, que são perpetradores de violência são sistemáticos. É aquele que fala, não, com esse batom você não sai comigo, com essa roupa você não vai. Hoje você não vai para cá almoçar com a sua família. Isso você não vai fazer. Na visão dela, isso é um marido sistemático, um namorado sistemático. No fato, ele já está cometendo uma certa violência, porque ele deixa, né, corta uma decisão dela. Isso, ao longo do casamento, vai piorando e vão criando esse companheiro vai criando outras estratégias, porque essa mulher ela não vai dar conta o tempo todo de dizer sim para ele. Mesmo, concordo muito com a doutora Tatiana quando ela fala da manutenção do casamento. Mas, gente, manutenção do casamento, a sociedade patriarcal, a sociedade tradicional de gênero, cobra de nós mulheres mesmo. Não cobra do homem quando ele separa de falar. O que
que você fez para separar? Mas as mulheres, quando elas voltam, elas separam, seja a mãe, a amiga, a irmã, vai falar. O que você fez para o seu marido, não manter o seu marido? E, às vezes, essa manutenção vai valer a vida dela, né? Mas tem uma oscilação. Então, não podemos acreditar que num casamento onde tem o fenômeno da violência, ele só se dá na perspectiva da violência. E, às vezes, é a frustração que a gente sofre, porque a mulher, na hora que dá a eclosão da violência, ela separa. Muitas vezes, ela vai para a casa da mãe, vai para a casa da irmã. Esse companheiro arrependido vai atrás, promete. Tem homens que nunca foram para a igreja. Quando a mulher separa, comete uma violência que ela separa, ele fala, olha, a partir de hoje frequentarei as missas todos os domingos. E vão mesmo. Só que o processo é muito maior do que ir para a missa todos os domingos. Só que ela, na vontade ela aposta. Não é porque ela é sem vergonha ou porque ela não dá conta. Não, quando ela volta para esse companheiro, ela volta porque ela aposta que vai dar certo. Ela acredita que o amor dela vai fazer com que ele mude. Só que ele muda por um tempo, que é o ciclo que a gente chama da lua de mel, né? A lua de mel demora muito pouco e logo após vai acontecer outro fato de violência. É esse o processo, então eu acho que todas que estão assistindo e todos vão lembrar, olha, eu tenho uma amiga que passou por voltou, e é isso mesmo. Mas esses grupos de reflexão dos homens têm dado resultado? Muito, muito. Aqui em Minas Gerais, o problema é que nosso estado é um estado de 853 municípios, onde menos de 30% tem mais de 30 mil habitantes, né? Nosso estado, a extensão territorial. Então, às vezes, a gente fala de uma realidade que a gente fala que da capital, ou no máximo da região metropolitana. Entendi. Adoraria que todas as mulheres fossem atendidas pelas DEANs, delegacia, porque tem mesmo um atendimento especializado. Mas não são 853 municípios de Minas que têm delegacia de mulheres. Entendi. Só para você ter uma ideia, só o município de Belo Horizonte, só a capital mineira, tem vara especializada da Lei Maria da Penha. Todos os 852 municípios mineiros, a violência contra a mulher ainda está na vara criminal comum. Né? Os juízes não têm, muitas vezes, uma percepção, muitos questionam ainda a Lei Maria da Penha. Então, quem tem grupos reflexivos são poucos os municípios mineiros. Aqui, quem realiza esse trabalho é o Instituto Alban, e uma avaliação que eles fizeram do trabalho, o resultado é muito positivo. Fora isso, você tem outros grupos em São Paulo, Rio de Janeiro, na França tem uma experiência muito importante, porque violência contra a mulher, gente, não acontece só no Brasil, não. É um fenômeno mais democrático possível. Ele acontece em todos os países, desenvolvidos, subdesenvolvidos. Nos países ele acontece na classe média, alta, baixa. Então, por sermos mulher, já estamos no risco de sofrer violência. Então, o grupo reflexivo ele é muito importante. Não, por isso que a Lei Maria da Penha vem reforçar a proposta de constituição desses grupos. Certo. Doutora Tatiana, o que é o feminicídio e o que se sucedeu com a introdução desse crime no nosso ordenamento jurídico? O feminicídio é uma lei que pune o homicídio quando a mulher é vítima. Então, no artigo 121, no parágrafo 2º, ele foi incluído como uma qualificadora. Então, pelo fato de matar uma mulher, você vai ter uma pena maior, vai ser um homicídio qualificado, né, por ter matado uma mulher. E o que traz? Traz também aumentos de pena quando essa mulher ela está grávida, no período de gestação, ou 3 meses após o parto. Vale lembrar também que os 40 dias após o parto são os 40 dias cruciais na vida da mulher, né? Com relação aos pontos, pode sofrer algum tipo de hemorragia, então é um período assim, ela está muito vulnerável. E também tem aquela outra questão de aumento de pena quando é menor de 14 anos
e maior de 60. Então, são casos de aumento de pena que foram trazidos pela lei do feminicídio, que incluiu também o feminicídio no rol dos crimes hediondos, da lei 8.072. Então, hoje, matar uma mulher, por ela ser mulher, traz um gravame ainda maior. Muito obrigada pela participação no programa, foi muito útil, muito proveitosa para tantas mulheres brasileiras. Um grande abraço, até o próximo programa Conversando Direito.